aquecidos aí? Próximos uns dos outros? Que bênção poder adorar a Deus em unidade nesse lugar contigo. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 8. É o segundo livro do Novo Testamento aí. Mateus, Marcos. Marcos 8, do 27 até o 38. Nós vamos ler juntos nessa manhã. Conforme você for encontrando, se coloque de pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. Se por acaso você não trouxe a tua Bíblia, você pode acompanhar no telão. Eu vou ler na versão NAA. Amém? Diz assim: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu para que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Amém. Curva essa cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Dividindo, Senhor, juntas e medulas, Pai, a nossa alma, as nossas intenções, Pai. Capaz de discernir o nosso coração, os nossos pensamentos. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que ela possa surtir efeito, Senhor, no coração de todos nós nessa manhã, Senhor. Gerando frutos de transformação pela obra do teu Espírito, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o teu compromisso, Senhor, é com a tua palavra. Não é, Senhor, conosco, meros homens, Pai, pecadores e carentes da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. O Senhor nos ama, mas o teu compromisso é fazer com que a sua palavra se cumpra em nós e através de nós, Pai. Te louvamos por isso, Senhor. Colocamos o nosso coração, mais uma vez, diante do teu altar, Senhor, nessa manhã, pedindo que todo pensamento, Senhor, tudo aquilo que tenta nos roubar, Senhor, desse momento, nos roubar, Senhor, dessa hora em que somos tocados por Ti, Senhor, que tudo isso caia por terra e queremos deixar, Senhor, aos Teus pés, Pai, as nossas vidas e tudo que somos e o que temos, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Se você nos visita hoje pela primeira vez, nós estamos numa série chamada Congregação. Hoje é o 3º domingo dessa série.
E nós escolhemos, o Senhor nos conduziu a falar sobre o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos revela Jesus como servo. E o tema dessa mensagem, da mensagem de hoje, é desprendido de si mesmo. Jesus foi um servo desprendido de si mesmo. Amém? Então aqui esse texto de Marcos, ele vai nos revelar algumas coisas muito importantes e muito desafiadoras também, queridos. Se você reparar no começo do texto, lá do versículo 27 ao 30, Jesus, então, é revelado ali aos seus discípulos, porque com toda certeza ele sabia quem ele era, então ele faz a pergunta para os discípulos de quem ele era, provocando para ouvir se eles tinham compreendido quem é que estava no meio deles. Então Pedro responde que Jesus é o Cristo. Então a gente tem essa revelação de Cristo nessa primeira parte do texto. No segundo momento, Jesus deixa clara a sua missão, do versículo 31 até o 33. Ele vai falar sobre a missão dele, sobre aquilo que precisa ser feito, sobre aquilo que ele ia passar, sobre o seu sofrimento e também sobre a sua ressurreição. E do versículo 34 ao 38, Jesus vai falar em como ele vai cumprir essa missão. E eu creio que o Senhor quer nos ensinar, através desse texto, um pouco mais para nós de como também sermos desprendidos de nós mesmos. Amém? E então, afinal de contas, o que um servo faz? O que é um servo? O que um servo faz? Um servo, ele é aquele que praticamente nunca pensa em si mesmo. O servo, ele sempre está servindo aos interesses do seu mestre e não aos seus próprios interesses. O servo, ele vai se ocupar inteiramente ou na íntegra todo o seu tempo. Quando existia a escravidão, e aí vem também essa palavra servo, vem de serviço, e existiam escravos, essas pessoas, eles desprendiam a vida inteira deles servindo ao seu Senhor, servindo ao seu mestre. E a sua vida praticamente ficava aqui anulada, em favor desse propósito, em favor de servir aquele a quem ele estava ali à disposição. E a gente fica pensando, muitas vezes eu fico pensando, de quão difícil é isso nos nossos dias, o quão difícil é isso para nós, como essa é uma realidade tão distante daquilo que vivemos hoje, daquilo que eu vivo hoje, daquilo que você vive hoje. Então nós temos aqui um problema a ser resolvido. Nós temos aqui algo que precisa ser feito. Nós temos aqui um caminho a ser trilhado, que é aprendermos a morrer para nós mesmos, para que possamos viver para Cristo e possamos ser os seus servos. Amém? E como nós podemos aprender com Jesus aqui nesse texto? Como nós podemos aprender com Ele a não ser centrado em nós mesmos? Porque mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou e tomou a forma de servo. Na verdade, muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã, vivemos a nossa vida diante do Senhor, mas querendo que o Senhor seja o nosso servo, do que nós sejamos os servos dEle. Isso. Nós queremos que o Senhor seja o nosso servo e nós queremos ser os senhores. Amém? Muitas vezes a gente parece que a nossa vida nos leva nessa direção,
se nós começarmos a viver de forma natural, sem sermos transformados pelo poder da palavra, do Evangelho, pela comunhão que nós temos uns com os outros, o nosso natural é que nós começamos a querer dar comandos para Deus. E nos esquecemos do nosso papel de servo. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em João, capítulo 6. É um pouquinho para frente aí, você vai passar Marcos, Lucas, João. Como estamos olhando para Jesus nessa manhã, Ele é o nosso referencial de servo, Ele é aquele a quem nós queremos imitar e quem nós precisamos chegar à estatura dEle. Amém? Então Jesus fala assim, lá em João 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui Jesus está dizendo que Ele não veio fazer a própria vontade. Ele mesmo sendo Deus, 100% homem, nesse momento Ele assume a forma de servo, e Ele diz, eu não vim cumprir a minha vontade, mas eu vim cumprir a vontade do Pai. Amém? Vemos Jesus orando antes da cruz, no Getsêmani, pedindo, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus mostrando o quão servo Ele era, o quão desprendido de si Ele era. E meus amados, meus irmãos queridos, a pastora Sheila falou um pouquinho aqui, no momento de dízimos e ofertas sobre isso, mas nós enfrentamos, ou posso dizer que nenhuma geração enfrentou uma tentação tão grande de viver apenas para si, para a própria fama, como a nossa. É uma dificuldade real que nós enfrentamos, que nós vivemos, que nós precisamos compreender, que precisa ser denunciada e precisa ser tratada para que possamos mudar de direção e agradar ao coração do Pai. Amém? Eu creio que todos aqui querem agradar a Deus, amém? Eu quero, você quer também? Você quer agradar a Deus? Quer fazer a vontade dEle? Amém? Só pouquinhas pessoas querem. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como diz a pastora Ju, eu também sou mais nessa pegada pentecostal. Se você puder interagir comigo, eu agradeço. Então, nenhuma geração passa por tamanha dificuldade quanto essa que nós estamos. Como que a gente vai se desprender da geração do selfie, né? Ninguém mais tira foto dos outros, né, Mayra? A gente vive tirando foto de nós mesmos, né? Coisa esquisita, já parou para pensar nisso? É bem estranho. Porque antigamente as pessoas eram fotografadas, hoje em dia a gente tem condição de bater foto de nós mesmos. Isso revela um pouquinho daquilo que nós estamos passando. É a geração do selfie, a geração da selfie, a geração de que nós nos servimos, a geração de que parece que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Nós vivemos viciados em curtidas, em aplausos, em elogios nas redes sociais. Parece que a nossa vida vai caminhando em função disso. E olha, olhando para esse texto, eu creio que Jesus quer nos ensinar que o caminho não é bem esse. Esse é o problema que nós enfrentamos e Jesus está nos dando uma direção aqui. Nós pertencemos a uma geração que vive a busca pela autorrealização a qualquer custo. Eu não sei você, mas eu já ouvi várias vezes a frase assim, não, o que importa é eu ser feliz. O que me importa é seguir o meu coração vai me conduzir. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração nos leva a coisas que não agradam a Deus.
E um servo não vive dirigido pelas suas emoções. Ele vive dirigido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Assim como Jesus. Amém? Nós vivemos numa geração em que você precisa realizar tudo o que você quer e ainda precisa ser apoiado e aplaudido por isso. Nós precisamos nos colocar em primeiro lugar, afinal, merecemos ser felizes, independente da forma que seja. Vivemos o absurdo de ideologia de gênero, ou seja o que for, que vem do inferno para destruir a vida, por exemplo, de uma criança de 4 anos que acha que não é mais um menino, que é um menino que nasceu menina. Então as pessoas podem apoiar a decisão de uma criança de 4 anos, porque ela acredita que aquilo é certo. Eu acho que nós estamos bem doentes. Eu acho que nós precisamos aprender muito com Jesus a mudar aqueles que vivem à nossa volta. E glória a Deus pela tua vida, porque eu sei que você está aqui e você não concorda com essas coisas que eu estou dizendo. Mas nós precisamos, assim como Jesus, aprender a ser servos para servir outros. Certo? Nós não estamos aqui só por nós. Estamos aqui por esses que precisam de direção. Por esses que precisam aprender sobre o serviço. Sabe, amados, em nome dessa idolatria do eu, dessa idolatria do ser humano, nós rompemos alianças, nós quebramos princípios, passamos por cima de tudo e de todos. O que vale é a celebração do eu. Eu posso, eu consigo, eu não sou obrigado. E, infelizmente, no meio cristão tem se promovido e tem se infiltrado um tipo de mensagem que leva a crer que nós temos tudo dentro de nós e somos poderosos para fluir em direção à felicidade, à alegria, à realização, à conquista. Quando a palavra nos ensina que somos pobres, cegos e nus e carecemos da graça de Deus. Quando se existe algo de bom em nós, é o Senhor em nós, porque de nós mesmos nada temos de bom. Nada temos que possa agradar a Deus. Nada temos para oferecer que possa ajudar o nosso próximo verdadeiramente. Vivemos numa geração que não há preocupação em mais em desenvolver as obras do Espírito que estão lá, as virtudes mais excelentes que estão lá em Gálatas capítulo 5, se você quiser ler depois em casa. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 24, vai falar sobre o fruto do Espírito. Virtudes que parece que estão esquecidas nos nossos dias, e muitas vezes no nosso meio, e pior ainda, muitas vezes dentro da nossa própria casa. A mansidão, a bondade, a paciência, a fidelidade, a sinceridade. E quando falo sobre mansidão, e quando falo sobre essas virtudes, nós estamos juntos, eu estou aqui também sendo tratado, queridos, porque muitas vezes a nossa vontade, quando somos provocados, é agirmos na carne, é agirmos e sermos grosseiros, é agirmos e ficarmos beiçudos, é agirmos de uma forma que não é pelo Espírito Santo de Deus. Mas Jesus vem nos ensinar o contrário. Jesus vem nos mostrar o contrário. Jesus vem nos mostrar que é possível viver uma vida de serviço que agrade a Deus. E sermos aí verdadeiramente felizes, realizados.
Não importa, muitas vezes, mais se somos criativos ou não, se somos espertos ou não, o que importa é que pensem que nós somos. Nós muitas vezes nos preocupamos mais com a aparência do que com o ser. Não importa que o nosso casamento ele esteja capengando, que ele esteja indo de mal a pior, ao ponto de não haver mais um diálogo saudável dentro da nossa casa, contanto que as pessoas pensem que o nosso casamento é invejável por causa daquela selfie que a gente tirou ali, fazendo alguma coisa como casal. Eu acho que seria muito incrível a gente começar a postar as fiasqueiras e as desgraças nas redes sociais, né? Ia ser bem engraçado, gente. Acho que isso ia ensinar a gente a descer um pouquinho do pedestal. Não importa quão ansiosos, inseguros, solitários a gente esteja, contanto que os outros pensem que a gente está extravasando felicidade. Eu estou feliz, só que não. Nós queremos ser admirados, nós queremos ser imitados. Sabe, porque isso traz uma falsa sensação de importância. Isso traz uma falsa sensação de realização. E nós vemos muitas vezes na palavra de Deus que Jesus foi tentado a realizar muitas coisas pela motivação errada. Tem o texto que os fariseus chegam e pedem um sinal para Jesus, e Jesus diz assim, olha, não vai ter sinal nenhum, o único sinal que tem é o de Jonas. Aí, o de Jonas, ficou 3 dias dentro da baleia e depois reviveu. Ele estava falando da ressurreição. Jesus muitas vezes foi tentado a fazer milagres, sinais, maravilhas, mas ele nunca agia para provar algo para ninguém, a não ser que aquela fosse a vontade do Pai, porque ele era um servo obediente e fiel. Jesus foi tentado na sua identidade pelo próprio Satanás, e muitas vezes por homens também, para que dessem provas de que ele era filho de Deus, e essa pessoa que ele dizia que ele era. Mas nenhuma vez Jesus cedeu a essas tentações. Jesus tinha a identidade dele bem resolvida em Cristo Jesus. Jesus tinha a identidade de filho, ele era filho de Deus. Assim como nós também, como diz no capítulo 1 de João, quando recebemos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Amém? Você sabia que você é filho de Deus? Amém? Somos filhos. Ele nos deu esse direito, Ele nos deu isso por herança. Ele nos deu isso e nos selou com o seu Espírito Santo. E o filho não é aquele filho que também fica só sentado recebendo, mas o filho também é servo. Amém? O Senhor quer nos ensinar a servir, a não sermos filhos mimados, filhos que não levam o nome de Deus e não expandem o seu reino. Ele quer nos conduzir numa vida que agrada a Ele, uma vida que flui através dos dons do Espírito sendo manifestos em nós e através de nós, para a edificação do corpo, a edificação da igreja dele em Cristo Jesus. Quantos são aqui igreja de Jesus? Já falamos aqui na série que os dons servem os outros e não a nós mesmos. Isso é mais um exemplo de que somos servos. Os dons estão a serviço da igreja. E Jesus, então, ele nunca cedeu às tentações e às dúvidas que as pessoas lançavam sobre ele. Ele também não se preocupava com a sua própria fama. Ele se preocupava com a fama do Pai. Tantas vezes que até nesse próprio texto ali, quando Pedro diz que ele é Cristo, e muitos milagres também, nós vemos Jesus realizando milagres,
E ele diz, olha, não fale isso para ninguém. Por quê? Ele não queria a fama dos homens, mas ele queria a fama de Deus. Ele queria receber aquilo que Deus ia derramar sobre a vida dele. Ele queria exaltar o nome de Deus acima de todas as coisas. E o fato dele procurar essa fama de Deus, Deus o ressuscitou e deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, embaixo da terra. O nome de Jesus é poderoso. Amém? Porque ele não buscou essa fama enquanto ele viveu como servo na terra. Ele cumpriu o seu propósito. Sabe, muitas vezes aquilo que nós mais desejamos, nós temos um desejo, um anseio grande no nosso coração, muitas vezes. E esse desejo, esse anseio pode ser que nos afaste da vontade de Deus. Porque um servo precisa aprender que a vontade do seu Senhor vem antes da sua vontade. E essa é a razão porque muitas vezes Deus não nos dá aquilo que nós desejamos. Porque aquilo nos roubaria de agradar a Ele, ou de exaltar o nome dEle. Nós queremos alcançar uma vida confortável. Todos querem, amém? Eu quero. Nós queremos ter uma vida confortável. Mas talvez o conforto nos afaste do propósito de Deus. Conforto demasiado, o lazer demasiado, o folgar demasiado, nos afaste do propósito de Deus. Às vezes o reconhecimento que nós desejamos possa gerar uma agenda na nossa vida que frustre os propósitos de Deus para nós. Talvez a gente possa querer ter obras admiráveis, que as pessoas olhem para aquilo que nós fazemos e a gente procure a admiração por aquilo que fazemos. Mas temos que nos perguntar, o que eu estou fazendo é admirável, mas é admirável para quem? É admirável para os homens? É admirável para aqueles que me lideram? É admirável para minha esposa, para o meu marido? Ou é admirável para o Senhor? Um servo se preocupa em fazer obras que gerem admiração do Senhor, que glorifiquem o nome dEle. Amém? Nós precisamos resistir à sedução dos aplausos, tendo uma família que glorifica a Deus, muitas vezes ensinando os filhos a entenderem que a rejeição nesse mundo é uma coisa que pode acontecer, mas aí você começa a criar os teus filhos de uma forma em que eles vão poder entender que o fato deles terem uma atitude que glorifica a Deus, como não mentir, por exemplo, na sala de aula, vai gerar rejeição de alguns colegas da sua turma, mas isso vai fazer com que a vida do teu filho glorifique a Deus. E, consequentemente, a tua família vai glorificar a Deus, porque eles vão entender o propósito que eles têm de serem servos nessa terra. Servos que muitas vezes sofrem rejeições, assim como Cristo sofreu rejeições. Muitas vezes nós vamos precisar aprender a morrer pela nossa vontade de ter lucros nos nossos negócios desonestos. Porque quando vivemos uma vida honesta, fazemos negócios lícitos, negócios que agradam a Deus, o nome do Senhor é glorificado, mas talvez alguém chegue para você e diga, você não foi tão esperto nessa negociação, você poderia ter ganhado mais, mas você, em favor da glória de Deus, você deixa de receber mais para poder servir o nome do Senhor. E Ele é engrandecido através de você, e talvez você sofra uma rejeição, palavras de que você não é assim tão esperto, mas Deus está vendo a atuação no teu coração, e o nome dEle está sendo glorificado através da tua vida.
Nós precisamos nos perguntar se estamos dispostos a viver talvez uma vida no anonimato, mas de coração alegre e feliz, glorificando a Deus com aquilo que fazemos. Eu lembro de uma história de uma igreja em que enviava alguns missionários, e essa igreja teve um jovem que se levantou e falou: eu vou pregar para um povo determinado lá no Alasca, os Inuits. É isso. E ele decidiu no coração dele que ele ia pregar para essas pessoas, que eles seriam alcançados por Cristo. Ele começou a orar e começou a jejuar e foi então em campo missionário até esse lugar. E quando ele chegou lá e começou a falar de Jesus para esses homens, para essas famílias, todos eles já tinham recebido a Cristo como Senhor e Salvador. Alguém tinha chegado antes dele. Mas ninguém sabia o nome dessa pessoa, mas aquele povo estava salvo. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que estar disposto a deixar o nosso nome cair por terra, para que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que nós fazemos. Um servo faz isso. Ele traz glória ao nome de Deus no lugar do seu próprio nome. Nós precisamos aprender a fazer isso em todo o tempo. Nós vamos apenas conseguir glorificar o nome do Senhor quando desistimos de glorificar o nosso. A gente apenas vai conseguir fazer a vontade do Senhor quando ela for mais preciosa do que a nossa própria vontade. E olhando para o nosso meio, olhando para vocês, eu tenho muitos exemplos de servos bons e fiéis na casa de Deus. Nós temos visto no nosso meio um trabalhar do Espírito Santo, um trabalhar da palavra do Senhor no nosso meio. E eu creio que isso tem agradado o coração de Deus. Eu posso ver um homem que é chamado pelo pastor da igreja para fazer uma determinada missão na África e deixa tudo para trás e vai fazer a missão que Deus entende através da vida do nosso pastor, a vida do Helder e da Gica, que deixaram por um período de tempo, porque Deus assim o quis, que eles fossem por esse curto período de tempo para lá para fazer uma missão, um propósito. Em obediência àquilo que Deus tinha colocado na vida do pastor Jean, então eles entenderam, receberam essa chamada para fazer essa missão e cumpriram. Esse é um exemplo que nós temos de tantos outros no nosso meio, de alguém que serve em obediência a Deus e deixa a sua vida de lado para agradar ao Senhor. Nós temos aqui a vida do Osório e da Rose, que tão diligentemente têm servido na casa de Deus, fazendo coisas que muitas vezes a gente nem percebe, empilhando cadeira, limpando o chão, ou a gente percebe melhor o doce húngaro, né? Glória a Deus. Servindo como líderes em casa, discipulando pessoas. Nós temos a vida do meu irmão Fábio aqui, que desde que chegou, colocou a mão no arado e não olhou para trás. Tudo aquilo que precisa ser feito, eu chamo ele para fazer, ele está aqui. Ele fala: é nós. E tantos outros, queridos. Meu coração se alegra com a vida de vocês. Meu coração se alegra com a vida do André e da Luciana, que têm sido diligentes na condução do grupo pequeno, do em casa deles. E às vezes eu estou ali no grupo do WhatsApp, nós supervisionamos o em casa deles, então eu chamo a Sheila e começo a ver algumas mensagens que eles começam a mandar, ideias que eles começam a ter, e eu olho para a Sheila e falo: olha aqui, que ideia legal que eles estão tendo. Eles vão além daquilo que é pedido, porque são servos do Senhor, têm servido a Deus. E talvez você tenha servido ao Senhor e eu não tenha visto, mas não se preocupe com isso. Estou trazendo alguns exemplos aqui para que nós possamos entender de uma forma mais clara o que é servir ao Senhor. Todos nós precisamos servir ao Senhor. Todos nós precisamos crescer nesse serviço ao Senhor.
Sabe, quando Jesus chamou os seus discípulos, eles provavelmente não imaginariam que Jesus iria para a cruz. Eles esperavam um Messias que se tornaria rei, queria libertar Israel do jugo de Roma. Mas Jesus acabou numa cruz. Jesus entendeu a missão dele e ele deixou isso claro para aqueles que o seguiam. Que na missão, no serviço, para cumprir o propósito, existe sofrimento, existe renúncia, existe entrega. Jesus fala isso para eles novamente, aqui nós lemos no começo. Mas eu quero pedir para você abrir também lá em Marcos capítulo 9, vai um pouquinho para frente, você está em João, né? Mas aí volta lá para o livro de Marcos. Vamos voltar para o capítulo 8. Vamos ler o versículo 31 novamente. Diz assim: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Agora vai um pouquinho para frente ali no capítulo 9. Vamos ler o versículo 30 e 32. 30 até o 32. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isso, e tinham medo de perguntar. Aí um pouquinho mais para frente, vamos ali em Marcos 10, do 32 até o 34. Diz assim: estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Esses se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então aqui, queridos, Jesus estava mostrando que para servir ao propósito do Senhor, em favor da minha e da sua vida, porque Ele foi para a cruz para que nós pudéssemos ser reconectados com o Pai, amém? Então, para que Ele pudesse cumprir a sua missão, para que Ele pudesse servir a Deus, Ele precisava passar por provações, por lutas. E aqui, quando se fala que Jesus passou por uma prova muito difícil, realmente foi muito difícil. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir aquele filme A Paixão de Cristo. Eu creio que as pessoas, ali o Mel Gibson, eles se debruçaram em cima de procurar fazer da forma mais próxima as últimas horas de vida de Jesus. E eu creio que é dali para pior o que aconteceu com a vida de Jesus. Ele foi um servo sofredor. Ele foi um servo que sofreu para cumprir o propósito e a vontade do Pai. E quando ele fala aqui que ele seria rejeitado pelos seus, isso foi uma rejeição muito grande, porque ele veio para os judeus. Eles esperavam o Messias. E aqueles para o qual ele veio, não o recebeu. Então ali existe a nata da sociedade judaica que simplesmente rejeitou completamente a Cristo. Ele teve um cancelamento moral.
perante a sociedade judaica. Ele sofreu para cumprir a vontade do Pai. Da mesma forma, o Evangelho nos chama a sofrermos para poder fazer a vontade de Deus. E no que nós nos apegamos? Na esperança da promessa de que um dia viveremos eternamente com Ele. De que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. De que um dia toda dor vai passar, todo sofrimento vai passar, toda angústia vai passar. Mas que existirão momentos em que nós precisamos entender que o serviço a Deus gera, sim, uma morte para nós mesmos. Por isso que esse texto vai acontecer ali com que Jesus chame os seus discípulos e também a multidão para carregar a sua cruz, para morrer para a sua vontade. O versículo 34 diz, do capítulo 8, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Essa é a proposta de Jesus para nós. Essa é a proposta de servirmos a Deus. Carregarmos a nossa cruz. Morrermos para a nossa vontade, morrermos para aquilo que nós achamos que é certo e vivermos para aquilo que nós entendemos e sabemos que o Pai nos chamou para vivermos. Uma vida que agrada a Deus em todo tempo, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, em todo tempo, louvando o nome de Deus, engrandecendo o nome dEle, fazendo com que a vontade dEle se cumpra, servindo a Ele com alegria de coração, porque sim, existe alegria. A Bíblia nos ensina que nós recebemos o Espírito Santo a partir do momento que recebemos a Jesus. E o Espírito Santo traz alegria. Ele é paz, o reino de Deus consiste em paz, alegria e justiça. Alegria no Espírito Santo. Amém? Vivemos uma vida que precisa agradar a Deus. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. Eu tenho 2 apelos para fazer. Para nós. Feche os seus olhos. O primeiro apelo é para você que entende, você que entendeu, que você precisa servir a Deus de uma forma mais profunda. Você que quer agradar a Deus, que quer fazer a vontade dEle, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você que entende que as dificuldades que foram aqui expostas nessa manhã fazem parte do teu cotidiano, da tua vida, fazem parte da nossa vida. Você tem sido bombardeado por intenções erradas, tem sido bombardeado por aquilo que o mundo quer ditar, tem sido bombardeado pelo inimigo, por pensamentos, por intenções do coração que são contrárias àquilo que Deus espera da tua vida. Então, se você entende isso e você quer servir a Deus de uma forma mais profunda, o meu apelo nessa manhã é para que você venha aqui para o altar para morrer para essa vontade, para esse desejo, para esse pensamento. Você quer que isso morra dentro de você e que o Espírito Santo possa ter um lugar maior na sua vida, para que você flua na vontade de Deus, para que você flua no serviço do Senhor. Você que quer morrer um pouquinho mais nessa manhã, esse apelo é para você, esse apelo é para nós.
Eu também preciso. Porque todo dia a minha carne, a minha vontade luta contra a vontade de Deus. Se você tem esse desejo, o altar está aberto nessa manhã. E eu quero que a gente possa fazer uma oração. Aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, para entender, Senhor, para compreender a Tua vontade, o Teu propósito em nós e através de nós, Senhor. Nós queremos, Senhor, colocar os nossos pensamentos, as nossas intenções, nosso ser diante de Ti, Senhor. Talvez a gente tenha se frustrado, Senhor, assim como os discípulos se frustraram no decorrer da jornada, achando que seria mais fácil, Senhor. Achando que seria menos intenso. E as lutas vieram, Senhor, e nós começamos a desanimar, Senhor, a desistir de fazer a Tua vontade, de servirmos. Nós queremos, Pai, colocar esse sentimento diante de Ti nessa manhã, Deus. As intenções do nosso coração, Senhor. Nós queremos colocar isso aos pés da Tua cruz, Senhor, e responder ao Teu apelo nessa manhã, Jesus. Que diz que aquele que deseja Te seguir, Senhor, deve tomar a sua cruz e seguir, Senhor, a Ti. Com as dificuldades, com as lutas. Nós queremos fazer isso, Senhor, morrer um pouco mais essa manhã, Senhor, para que os Teus propósitos se cumpram, Senhor. E queremos Te agradecer, Senhor, porque Teu Espírito Santo habita em nós e não para por aí, Senhor. Não é só morte, mas existe a ressurreição. Existe o ressurgir para Ti, Senhor, com uma nova vida que agrada o Teu coração, que cumpre a Tua vontade, que externa, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito dentro de nós, Pai. Nós queremos, Pai, Te servir assim como Cristo serviu a Ti, serviu ao Senhor. Com as nossas vidas, no nosso cotidiano, com as nossas mãos, com as palavras que nós anunciamos, Pai, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, Senhor, na igreja, Senhor, em todo tempo. Queremos ser servos, Pai, que engrandecem o Teu nome, que vivem para a fama do Teu nome, Senhor, e não para a nossa. Queremos, em nome de Jesus, Pai, agradar o Teu coração, Senhor, acima de qualquer outro, acima do nosso coração, acima daqueles que estão à nossa volta, Senhor. Vem incendiar, Senhor, o nosso coração nessa manhã novamente, Senhor, para aqueles, Pai, que porventura estão desanimados, Pai, tristes, abatidos. Tua palavra diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, o Senhor daria alívio e descanso. Eu oro por esse alívio nessa manhã, Senhor, para um novo tempo de serviço, para um novo tempo, Senhor, para glorificar o Teu nome em todas as coisas, Senhor. Seja exaltado, Senhor, através da vida desses irmãos que estão aqui no altar, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Também estou aqui, Senhor, para morrer para mim e viver para Ti, Senhor. Queremos viver para Ti, para a Tua glória, Senhor. Queremos viver para a Tua glória, para exaltar o Teu nome, a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua soberania, Senhor. Vem tirar toda a preguiça, Senhor, da nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que tem causado, Senhor, paralisação, todo excesso de conforto, todo excesso, Senhor amado, de lazer,
tudo aquilo que tenta nos roubar de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Oh, queremos Te exaltar, Senhor, glorificar o Teu nome com o nosso viver, Senhor, com a nossa família, com a nossa casa, com tudo que somos e o que temos. Não queremos viver compartimentados, Pai, segmentados, não, nós queremos como um único ser, Senhor, adorar o Teu nome com tudo que somos e o que temos. Seja exaltado, Senhor, através das nossas vidas, Deus, nessa manhã, Senhor. Cada irmão aqui, Senhor, cada um aqui, Senhor, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, que possamos viver para a Tua glória, que possamos viver para a Tua glória, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Derrama, Pai, da Tua unção, da Tua presença, Espírito Santo, sobre todos aqueles que estão aqui à frente, Pai. Venha, Senhor, responder, Pai, a necessidade que cada um tem aqui de se permitir fazer com que o Senhor cresça e que a gente possa diminuir a cada dia, para a honra e louvor e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Ele é fiel, Ele conhece cada coração, cada sinceridade de coração, e sabemos que Ele está respondendo a isso. Pode sentar, queridos. Uau, que palavra! A gente começou essa série Congregação, e nessa série a gente entendeu que falar sobre uma congregação saudável, falar sobre aquilo que faz uma congregação responder aquilo que o Senhor entende por congregação, não teria outro caminho a não ser entender quem é o cabeça, quem é o modelo, quem é aquele que nós devemos olhar e seguir para sermos conhecidos como uma congregação regida pelo próprio Cristo. Então nós estamos aí no nosso terceiro domingo. O primeiro domingo foi as características de Cristo em sua compaixão. O quanto é necessário que todos possam olhar para a gente e encontrar em nós essa característica de compaixão. No domingo passado foi revelado a nós esse Jesus diligente, o quanto a intencionalidade, o quanto Ele puxou para si responsabilidades e encarou tudo isso, sendo 100% obediente ao Pai, diligente na sua obra. E o quanto nós, como filhos, precisamos olhar para esse modelo e seguirmos esse modelo como congregação. A ação que devemos fazer, colocando em ação, na prática, essas características do caráter do Senhor Jesus. E hoje, então, fomos desafiados a abrir mão de nós, dos nossos direitos, dos nossos anseios, assim como Jesus fez, se esvaziando e tomando forma de servo. E como precisamos entender que estamos aqui para servir um Senhor, para entender o coração desse Senhor, desse Deus. E amados, é tão maravilhoso isso, porque quando não conhecemos a Deus, vivemos uma falsa sensação de liberdade, mas ela é falsa, porque nós somos escravos da nossa carne, dos nossos anseios, da pressão lá de fora, de termos, de aparentarmos.
E é muito doido porque a gente é escravo sem perceber. E quando o Senhor nos convida, a palavra de Deus diz que há liberdade em Cristo Jesus. E nós então nos tornamos servos, mas nós nos tornamos servos de um Deus bom, de um Senhor bom, que anseia e deseja e se entregou para que possamos ser livres e alcançarmos um lugar que nós sempre fomos, que nós somos planejados para estarmos nesse lugar. Então, nesse lugar, apesar de existir um convite, e esse convite de nos tornarmos servos e morrermos para nós mesmos, ele só existe porque o pecado entrou. Porque se o pecado não tivesse entrado, nós seríamos já essa pessoa, livres em Deus, nessa comunhão com o Senhor. Olha só, mas o pecado entrou, nos separou. Jesus entra nesse contexto, nos resgata. Parece ser duro e difícil nos reformatarmos, mas na verdade é voltar à forma que o Senhor sempre desejou. E há liberdade nesse lugar. Há liberdade nesse lugar. Ontem à noite, eu, o G, nós assistimos um filme. Eu não sei se você já assistiu, mas eu te convido a assistir um filme chamado Home Run. E o nome no Netflix era esse. É um home run, casa correndo para casa. É um termo de um jogo de beisebol que fala home run. Eu não sei em que momento se dá no jogo, mas existe essa expressão dentro do jogo. E o filme é sobre um jogador de beisebol muito famoso, e ele começa a ter um declínio na carreira dele, porque ele tem o vício da bebida. Ele é viciado. E é muito interessante porque ao longo do filme vai mostrando cenas desse rapaz, desse jogador com o pai dele. E o pai dele era um ex-jogador de beisebol altamente alcoólatra. E esse pai era muito opressor, ele era muito opresso. E ele então oprimia muito esse rapaz, que hoje era um homem adulto, um jogador profissional de beisebol, bem sucedido. E aparecem cenas então dele com esse irmão pequenos e esse pai oprimindo. E ele então volta para a cidade dele, para esse lugar que ele conviveu com o pai. E ele começa só a fazer besteira. E então ele tem um filho e ele nunca conviveu com esse filho. E ele volta para essa cidade do interior e ali ele já vê o filho grandinho com 8 anos. E ele começa a perceber toda a trajetória de vida que ele fez e todas as decisões erradas que ele foi tomando na vida dele, colocando o peso nesse pai, nessa vida, nesse histórico, e sempre se justificando para todo mundo e dizendo: você não sabe a infância que eu tive. Até que ele começa a ver que ele se tornou aquele pai que ele sempre recriminou. E ele estava gerando naquele filho exatamente o que o pai dele gerou nele. E é assim a vida, amados. Ele achava que ele vivia de uma liberdade porque ele alcançou sucesso, ele alcançou um nome. Ele era um cara que tinha tudo, financeiramente, os melhores carros, morava num apartamento lindo, maravilhoso.
Ele aparentemente tinha tudo, mas de repente esse cara se viu de uma maneira desgraçada. No literal da palavra, fora da graça de Deus. E ele então, o irmão o incentiva a fazer um plano de redenção de 12 semanas na igreja. E ele então começa a participar de um grupo dentro da igreja, de pessoas que tinham problema de vícios, de tudo quanto era tipo de vício. E no final do filme, é lindo, eu estou contando, né? O spoiler total quase do filme. Mas é incrível porque você vê o que o Senhor Jesus faz de fato na vida de uma pessoa. Por mais que a proposta pareça ser tão dura, na verdade ela é uma proposta libertadora. Foi sofrido para esse homem abrir mão do vício dele, mas esse sofrimento trouxe de volta para ele a vida. Aleluia. A família, a restauração, a restituição. E é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz, amados. Ele coloca a casa no lugar. Esse sacrifício é como ontem aqui a gente arrumando. Eu sempre falo isso, existe um momento que a gente começa a organizar as coisas, que a sensação é que piorou. Existe um momento que a gente está organizando, a gente olha para o nosso guarda-roupa, a gente olha para o nosso armário, e olha lá, olha, esse pessoal da mídia é demais, está ali, recuperando a esperança, esse filme aí. Eu não sabia, no meu nome lá apareceu Home Run. É isso aí, é esse filme, te incentivo, assista em família, vale a pena. Voltando ao armário bagunçado, tem horas, né? A gente vê aquele armário que está bagunçado e a gente resolve arrumar de verdade. E arrumar um armário bagunçado de verdade, meus amados, não tem jeito. Se é de verdade, você tem que tirar tudo de dentro e começar do zero. Mas quando você tira, que você olha para o teu quarto, você vê um cenário caótico e você fala, ai meu Deus, por que eu comecei? E a sensação é de que está pior do que estava antes. E às vezes na nossa vida é assim, existe esse momento que quando você decide fazer de verdade, expor toda a sujeira, expor toda a tua alimentação, expor o teu pecado, expor tudo aquilo que está fora do lugar, e você coloca e você fala, ai meu, era melhor não ter mexido nisso, olha a bagunça que está. Era melhor ter deixado do jeito que estava. Amados, é verdade, mas é parte do processo. Nós vamos chegar lá. Nós estamos aqui falando para você, para nós. Vamos expor, vamos colocar. E chega uma hora que a gente olha e fala assim, ai, era melhor não ter mexido. Mas, amados, se a gente prossegue, se a gente segue, não tem sensação melhor depois que você organiza o teu armário e você abre as portas e você olha tudo no lugar. Você abre, não é aparente. Eu lembro a minha mãe quando eu entrava no meu quarto e que ela via uma bagunça, ela falava assim, você não vai sair dessa casa, você não vai para lugar nenhum se esse quarto não tiver arrumado. Eu lembro que eu abria a porta do guarda-roupa e ia socando tudo e fechava. E aí, às vezes, eu me livrava porque ela abria só a porta do quarto e olhava, pode ir. Mas tinha dias que ela decidia abrir os armários. E nesse dia eu só fechava o olho. Porque ela abriu o armário e, amados, ela colocava tudo para chão abaixo. E eu lembro que eu ficava muito brava, porque ela abria e ela só fazia assim, ó, com as roupas socadas. E ela ia tirando tudo. E ela falava, agora você vai arrumar. Porque eu tentava fazer de maneira aparente.
E a proposta é que nós não façamos isso, que nós não aparentamos estarmos saudáveis, estarmos bem, estarmos felizes, mas a proposta de Jesus é que nós sejamos, é que nós sejamos felizes com essa alegria que o pastor Eduardo diz que é o Espírito que gera, é uma alegria de dentro para fora, é essa paz que o pastor Eduardo disse que o Espírito gera, amados. Não existe nada mais poderoso, não existe nada mais delicioso do que a paz que o Senhor gera. É uma paz, amados, inigualável, inigualável. Por mais que a proposta às vezes parece ser dura, por mais que a proposta às vezes parece uau, mas é difícil isso. Realmente não é fácil, mas eu te digo, vale a pena, é maravilhoso, vale a pena a harmonia que só o Senhor gera, a vida que só o Senhor gera, e é isso que Ele tem proposto a nós. Então nessa manhã não teríamos como terminar essa manhã sem convidar você que deseja que Jesus entre na sua vida, e Ele começa a expor e falar: filho, vamos colocar no lugar. Eu quero livrar você dos teus vícios, eu quero livrar você das tuas mágoas, eu quero livrar você dessa carga, eu quero livrar você de um histórico que pode ser pesado, porque Ele pode. Eu me lembro ontem assistindo no final do filme, quando ele recebe o Senhor Jesus e ele diz assim: hoje eu sou um crente, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, e ele diz assim: hoje eu percebo que o meu pai foi aquilo que o pai dele foi com ele. Ele foi para mim e eu estava me tornando aquilo que o meu pai foi para mim, mas Jesus entrou nessa história e Ele quebrou esse ciclo. Aleluia. E é isso que Ele quer fazer na nossa história. Ele quer entrar na nossa história e Ele quer quebrar ciclos de fruição, ciclos de opressão, ciclos de vício, ciclos de prisão, de amarras. É isso que Jesus tem para nós. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu não sei se todos aqui já entregaram um dia a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Mas, amados, hoje o Senhor Jesus te convida. Ele te convida a entregar a sua vida nas mãos dEle, para que Ele traga liberdade, e é uma liberdade de verdade. Ser servo do Senhor é ser servo de um Deus bom, que conhece o fim, assim como a pastora Sheila falou. Ele tem a chave da vitória em suas mãos, e Ele quer nos conduzir a esse lugar. Ser servo desse Senhor é a garantia de que nós estaremos num caminho de vitória, num caminho aonde a morte foi vencida, num caminho aonde Ele vai nos conduzir, e nós juntos iremos estar num lugar, congregando em um lugar que a palavra de Deus diz que Ele está preparando, que as ruas serão de ouro. Você imagina isso? Jesus está preparando uma morada. Amados, olha esse lugar que a gente vai pisar em ouro. É esse o convite. Um convite de sermos servos de um Deus, de um Senhor que nos ama ao ponto de ter entregado a sua vida por nós. Ah, que servo, que Senhor maravilhoso é esse, que nos amou primeiro,
que nos amou primeiro. Eu quero convidar você então a fechar os teus olhos. E você que está com o teu coração batendo mais forte, sabe, o Espírito Santo, ele está movendo aqui, ele está aqui. E o Espírito Santo de Deus é aquele que se move no nosso interior. É aquele que mexe com a gente, mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso corpo. Tem hora que até o nosso corpo sente a presença dele. Existem momentos que a presença dele é tão forte, amados, que a gente não consegue nem se mexer. É o peso da glória, da presença desse Deus que é vivo. E esse Jesus maravilhoso, ele quer se apresentar a alguns aqui. Então eu quero saber se tem alguém aqui que gostaria de fazer uma oração, convidando o Senhor Jesus para entrar, para se tornar Senhor, a começar a trilhar esse caminho. Tem alguém aqui? Levanta a mão onde você está sentado, se você deseja fazer essa oração, entregando a sua vida ao Senhor Jesus nessa manhã. Você pode ser que tenha feito um dia, mas hoje você sente que você precisa renovar essa decisão, essa oração com mais consciência. Tem alguém aqui? Você que está aí com o teu coração, está batendo e você está pensando, eu acho que eu vou levantar, mas que vergonha, mas amados, eu me lembro que um pastor, meu pastor e o pastor do G por muitos anos, ele diz assim, pode ser que você não tenha de novo essa oportunidade, não perca. Se o Senhor está batendo hoje na tua porta e você sente que você precisa abrir, Ele está te convidando hoje. Tem alguém que gostaria? Levanta a sua mão. Não? Amém. Pode abrir os teus olhos então. Amém, 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 querido. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Meu irmão, queria orar por você. Se você pudesse colocar de pé. Tem mais alguém que levantou a mão que eu não vi? Você também, vem aqui então, deixa eu orar por você, Jefferson, vem aqui também você, venham aqui vocês três, vamos fazer uma oração. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus, amém. Olha aí que coisa mais linda, hein? A mamãe e o filhão aí, que alegria. Aleluia, venham aqui. Amém. Glória a Deus, Theo. Oh, Jesus, Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Papai. Tu és bom. Eu queria convidar vocês. Você também, meu amado. Amém. Vem aqui, quer confirmar também. Glória a Deus. Oh, Jesus, te amamos, Pai. Manuzinha, oh, sua linda. Oh, Deus. Aleluia.
no coração de vocês e repitam comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu abro o meu coração e eu te recebo. E eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Me lava, Jesus, com o teu sangue. Me limpa, me purifica. Eu tomo posse da nova identidade no Senhor, em Cristo Jesus. Eu confesso que o Senhor, a partir de hoje, se tornará o meu Senhor, crendo de todo o meu coração de que o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está hoje à destra do Pai, intercedendo por mim. E eu te confesso como meu Senhor e o meu suficiente Salvador. Toma minha vida, Jesus, nas tuas mãos. Eu me entrego, eu me rendo por completo nas tuas mãos. Que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos. Que o Senhor possa me curar, o Senhor possa me livrar, o Senhor possa me libertar, porque eu quero caminhar com o Senhor para todos sempre, em nome de Jesus. Queridos, fiquem com os seus olhos fechados, eu quero orar por vocês. Senhor Jesus, eu apresento diante do Senhor cada vida aqui, cada desafio aqui, Senhor. Eu te peço, Deus, a restauração total dos teus filhos. Que esse processo seja um processo glorioso na vida deles. Que a cada dia eles possam te encontrar e sentir a revelação do teu amor, da tua presença, da tua vida. Que os ouvidos deles estejam sensíveis a ouvir a tua voz e a tua direção. Que os olhos deles possam abrir e o entendimento possa abrir para que eles possam entender da tua palavra. Abra, Senhor, o entendimento deles, Deus. Que eles possam ler da tua palavra e entender como instrução de vida para eles, Deus. Encha-os, Espírito Santo de Deus, do teu amor, da tua alegria. Que toda depressão, que toda falta, que todo vício, que toda luta cesse, Pai. Que o Senhor possa, Deus, resplandecer os rostos dos teus filhos aqui. Que a tua luz, Pai, possa guiar. Que o teu amor e que a tua presença seja suficiente para eles, Deus, em nome de Jesus. Quebrando toda algema, quebrando todo vício, quebrando toda amarra, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Abre as tuas mãos assim, ó. Abre as tuas mãos assim, fala assim: Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo na minha vida. Eu te recebo com alegria. Que a tua voz seja a voz de direção para minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Dê um abraço neles que estão aqui. Glória a Deus, aleluia. Venham dar um abraço neles aqui, meus irmãos. Bendito é o teu nome. Rei do universo, Senhor da criação, te adoramos, entregamos nosso coração. Rei majestoso,
Vamos adorá-lo. Levante as suas mãos, vamos adorá-lo. Tens a nossa devoção. Rei do universo, Senhor da criação, te adoramos, entregamos nosso coração. Rei majestoso, soberano e fiel, te entronizamos. Tu tens a nossa devoção. Aleluia! Podemos aplaudir ao Senhor por essa manhã. Ele é bom! Ele é bom! Louvado seja o Senhor. Vamos encerrar então esse momento. Quero dar uma satisfação a você. Há 3 semanas atrás eu estive aqui, trouxe uma palavra a respeito de fundamentos, e desde então tenho me dedicado à nossa escola bíblica online. Estamos aí na 8ª aula já, então em breve teremos novidades, amém? Vamos orar então. Obrigado, Deus, pelo privilégio da Tua presença no nosso meio. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pela Tua palavra que não volta vazia, pelo agir do Teu Espírito, por uma manhã de salvação, uma manhã de chacoalhão, uma manhã, Senhor, onde fomos confrontados e confortados pela Tua palavra. Que o agir do Teu Espírito seja intenso no nosso meio, que esta semana seja uma bênção, que nós possamos servir ao próximo e amá-lo ainda mais de todo o nosso coração, vivendo nessa liberdade que nos é proposta. Te pedimos e te agradecemos. Leva-nos, Deus, em segurança, abençoando a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco, Deus. Te amamos de todo o nosso coração. Amém e amém. Dê um abraço aí em umas 10 pessoas e Deus te abençoe.